Olá, pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, a gente vai estar aprendendo a fazer a Lorena. A Lorena, ela tá vestindo uma fantasia de borboleta, porque ela ama borboleta. Olha só essas anteninhas, tem as asinhas que estão costuradas nela, tá certo? Ela é cheia de detalhes. Olha esse vestido, que coisa mais fofa, gente. Tem também a calcinha, olha só. As perninhas eu fiz assim, com esse movimento, pra mamãe tá utilizando na decoração do quarto, tá certo? Então, se a mamãe quiser utilizar na decoração do quarto, ela fica sentadinha, tá bom? Pra gente tá fazendo a Lorena, peraí, deixa eu passar. Ela ficou com 27 centímetros, vou passar a medida pra vocês certinho, né? A Lorena ficou medindo 27 centímetros, tá bom? Olha só esse sapatinho, gente, que coisa mais fofa que ficou. Ela ficou muito, 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 muito linda. Pra tá fazendo a Lorena, a gente vai precisar utilizar olhinhos com trava de segurança 10 milímetros, tamanho 10, tá? A gente vai estar precisando usar alfinetes, tá bom? Apesar dela não ter muitas costuras, mas a gente acaba costurando. Por exemplo, aqui o coque dela a gente vai costurar. O cabelo eu colei, tá? Na cabecinha dela eu colei, não costurei. A gente vai estar costurando também as asinhas dela, essas duas partes. Aqui a gente vai costurar uma na outra e aqui a gente vai costurar uma na outra. E também no corpinho dela a gente vai costurar. Essas duas partes aqui eu colei pra não tá aparecendo a marca da costura aqui e nem aqui, tá? Então, pra não ficar aquela marca de costura, eu colei essas duas peças aqui juntas, tá certo? Então, vai ser somente essas duas as costuras que a gente vai fazer, porque a gente começa pelos pés, aqui a gente vai emendando pelo corpo, aqui a gente deixa os bracinhos prontos e a gente já emenda também, e a cabeça também é tudo emendado, então, é bem pouquinha costura. É ótimo, porque eu não gosto de costurar nos amigurumis, eu acho que dá muito trabalho, se você costurar errado tem que desmanchar e fazer de novo, então, eu gosto quando a peça ela é uma peça só, fica mais prático pra gente tá fazendo ela. A gente vai precisar de agulha 3 milímetros, você pode estar usando a 2, mas como eu utilizo essa da Tulip, ela é 3, mas ela é uma bem fininha, então ela é muito boa pra estar usando, ela não abre os pontos, tá certo? Uma dica pra vocês é estar investindo realmente no material de trabalho de vocês, porque isso vai fazer com que o trabalho fique mais bonito, tá? A gente vai estar utilizando agulha de tapeceiro pra estar fazendo os arremates, cola, tá certo? Eu uso essa daqui, mas você pode estar usando outra também, cola. A tesoura, certo? A gente vai usar o enchimento, tá certo? Não sei se eu falei os olhinhos, mas vou falar de novo, quase já falei. Olhos com trava de segurança 10 milímetros. E os fios? Os fios a gente vai utilizar o branco, 8001, o rosa chiclete, 3131, o quartzo, que é um rosinha mais clarinho, que é o 3077, o pedreira, que é um cinza mais claro também, que é o 8008, tá? 8008. Pra pele, eu utilizei o porcelana, 7564. E pro cabelo, eu utilizei o 7625, que é o castanha. A gente vai utilizar bem pouquinho, só pra fazer esse detalhe da anteninha aqui, ó, um marrom mais escuro. Mas se você não tiver o marrom mais escuro, você pode estar utilizando outro marrom, outra cor, tá? É bem tranquilo, é só pra fazer esse detalhezinho da antena aqui. O preto pra tá fazendo esse detalhe nos olhos, mas se você não quiser fazer o detalhe, não precisa. Pode deixar sem detalhe, eu gosto de dar expressão pra ela, então eu coloquei, tá certo? Vamos lá pra aula, então? Vamos agora fazer o cabelo da nossa boneca. Eu tô usando o castanha, tá? 7625. A gente vai fazer um anel mágico e dentro do anel mágico a gente vai fazer 6 pontos baixos, tá bom? O anel mágico e agora a gente vai fazer 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora, a gente vai fechar o anel mágico, só não aperta muito para não ficar muito apertado o primeiro ponto, depois a gente fecha de novo, tá
bom? A gente ficou com 6 pontos baixos. Agora, a gente vai trabalhar 6 aumentos, tá? Já pode vir aqui no primeiro ponto e fazer 6 aumentos, 2 pontos baixos para cada pontinho de base. A gente vai acabar essa carreira com 12 pontos baixos, tá? Ó, você pode estar marcando o início de carreira com um marcador de carreira ou com um fiozinho, ou também você pode estar contando os aumentos, tá? Vamos fazer aqui, então, os nossos 6 aumentos. Depois a gente dá uma conferida, ver se tá tudo certo. Vamos fechar o nosso anel mágico de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Fechou. 12 pontos baixos. Agora, a gente vai fazer um ponto baixo sozinho. E no próximo ponto, a gente vai fazer um aumento. Se você não quiser marcar a sua carreira, você vai prestar atenção no seguinte. Os aumentos, eles sempre vão ficar em cima dos aumentos. Então, eu fiz um ponto baixo e agora eu vou fazer um aumento, tá? Assim por toda a volta, 6 vezes, tá? Ó, um ponto baixo e o meu aumento, ó, ficou embaixo, em cima, aliás, do aumento de baixo, ó. Assim, você consegue fazer sem botar marcador. Eu acho mais prático, tá bom? Então, você só vai olhando onde que vai os aumentos e ali você coloca o aumento, ó. Eu fiz um ponto baixo, agora um aumento. Sempre lembra de fazer os aumentos em cima dos aumentos, tá? Ó, aqui vai um aumento. Assim, eu não preciso nem marcar o meu início de carreira, tá bom? Mas, se você sente segurança e quer marcar, não tem problema, pode marcar também, tá bom? Ó, terminei a minha carreira. Tá vendo que aqui, ó, já tem um ponto baixo e um aumento? Então, significa que eu já acabei a minha carreira, tá? Agora, vão ser 2 pontos baixos e um aumento, ó. 1 e 2. Tá vendo o meu aumento? Vai ficar, ó, o aumento de baixo, o aumento aqui, e agora, um aumento também. Ó, 2 pontos baixos. 1, 2. Agora, o nosso aumento, ó, ele caiu bem em cima do outro, do aumento de baixo. Deixa eu arrumar meu fio aqui que tá enroscado no pacote. A gente vai fazer aumentos até 4 pontos baixos e um aumento, tá? Vão ser 4 pontos baixos e um aumento. Aqui a gente tá com 2, na próxima carreira vai ser 3 e na próxima carreira vai ser 4. 4 pontos baixos e um aumento, tá bom? Se ficar alguma dúvida, vocês podem estar colocando nos comentários, tá bom? Tem o meu Instagram também, Ateliê Thalita Shimizu. Você pode estar mandando mensagem para mim lá no meu Instagram. Eu acho mais pessoal o Instagram, a gente consegue ter contato mais fácil, né? Porque aí manda a mensagem no direct, né? E aí, se você não quer se expor e colocar o comentário ali, você pode estar mandando no direct para mim lá no Instagram, que eu vou estar respondendo, tá bom? Ó, aqui eu já comecei outra carreira, ó. Ó, 1 e 2 pontos baixos, ó. 1 e 2 pontos baixos. Então, significa que a minha carreira acabou. Agora, eu vou começar 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. E agora, o aumento. Ó, tá vendo que eles sempre ficam um em cima do outro? Bem certinho, não tem erro. Se inscreve aqui no canal também, tá certo? 1, 2, 3. Você não precisa nem contar, porque sempre vai sair, a não ser que você começou a carreira errado, né? Mas se você tá fazendo certinho, os aumentos vão cair sempre em cima um do outro.
gente vai fazer até 4 pontos baixos e um aumento. Vamos seguindo fazendo aqui o cabelinho. Eu já tô terminando aqui. Deixa eu ver quanto que falta. Não, eu vou terminar aqui e eu já volto pra gente continuar, tá bom? Senão o vídeo vai ficar muito longo. Finalizei aqui, então, as minhas carreiras de aumentos, tá? Ó, 1 ponto baixo e um aumento, 2 pontos baixos e um aumento, 3 pontos baixos e um aumento, 4 pontos baixos e um aumento, tá bom? Agora, a gente vai trabalhar 7 carreirinhas reta, que é ponto baixo sobre ponto baixo. Nessa daqui, eu vou colocar um marcador para ficar mais fácil de eu achar o meu início, para não precisar ficar procurando, porque como agora é carreira reta, não tem mais uma identificação. Até dá para identificar, mas é mais difícil, tá vendo aqui, ó? Esse é um caracolzinho, tá vendo? Ele é um caracolzinho. Esse caracol aqui, ó, é o início das nossas carreiras, ó. Tá vendo que aqui, ó, aqui ele tá retinho, né? Mas quando começa aqui, é o início da nossa carreira. Mas aí eu acho muito difícil de estar procurando, então eu prefiro, para agilizar, eu prefiro colocar o marcador e eu não vou tirar ele daqui. Eu vou fazer as minhas 7 carreiras retas, deixando ele aqui, tá bom? Eu não mexo mais nele, porque aí eu só dou uma olhadinha como é que vai subindo e eu vou sabendo aonde que começa a carreira, tá certo? Eu vou fazer aqui, ó. Agora, você só vai fazer ponto baixo sobre ponto baixo, não tem mistério. Não vai ter mais aumentos. E o carro de som passando na minha rua. Ai, Deus, é que eles gostam de passar carro de som. E eu moro em casa, não moro em um apartamento, então dá pra escutar bem aqui dentro de casa. Mas tá tudo certo. Tudo vai bem, tudo funciona, né? Então, aqui, ó, a gente segue fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. A gente não faz mais aumentos, tá bom? São 7 carreiras no total. Eu vou fazer as minhas 7 carreiras e eu volto pra gente continuar. Terminei, então, as minhas 7 carreiras, ó. Tá vendo como eu não preciso tirar o marcador? Tá vendo que dá pra ver bem, dá pra identificar bem certinho onde começa, ó? Só seguir os pontos. Então, a gente não precisa ficar tirando e colocando o marcador. Dá pra deixar ele ali tranquilo, tá bom? Agora, a gente vai fazer aquela carreirinha que dá o detalhezinho da franja. Essa carreirinha aqui, ó, da franjinha, tá certo? Nós vamos fazer 29 pontos baixos. Segue fazendo 29 pontos baixos. 1, 2, 3... Eu vou fazer os 29 e já volto. Fiz os meus 29 pontos baixos. Agora, a gente vai fazer 3 meio ponto alto. Ó, o meio ponto alto é assim, ó, você vai laçar o fio que vem do novelo, vai pegar o ponto de baixo, vai puxar o fio pra frente, vai ficar com 3 laçadinhas na agulha. Pega o fio do novelo e tira todos os 3 de uma vez só. Esse é o meio ponto alto. A gente vai fazer ele 3 vezes, tá? Ó, 3 meio pontos altos. 1, 2, ó, laça o fio, puxa o fio do novelo e tira os 3. 3 meio ponto alto. Agora, a gente vai trabalhar 3 pontos altos. Ele é assim, ó, você vai laçar o fio na agulha, vai entrar no ponto, vai puxar o fio que vem do novelo. Ficou com 3 laçadas? Pega o fio do novelo e tira 2 laçadas, tá? Agora, você vai pegar o fio que vem do novelo e vai tirar de novo. 3 pontos altos. É porque, para ele ir subindo gradativamente, tá? Porque se a gente já fizer direto ponto alto, não vai ficar um buraco aqui, uma coisa feia. Então, a gente vai subindo ele devagar. Então, eu fiz um ponto alto, agora eu vou fazer mais um. Dá uma laçada na agulha, pega o fio que vem do novelo, ficou com 3, laça o fio, tira 2, laça o fio, tira mais 2 e mais um. 3 pontos altos, tá? Feitos 3 pontos altos. Agora, a gente vai fazer um ponto alto duplo, para ficar maiorzinha a nossa franja. Ó, uma laçada e mais uma, tá? Por isso que é o ponto alto duplo. A gente vai entrar no ponto, vai pegar o fio que vem do novelo e vai ficar com 4 laçadinhas na agulha. Pega o fio do novelo, tira 2, ficamos com 3.
Pega o fio do novelo, tira 2 de novo. Ficamos com 2. Agora, a gente pega o fio do novelo e finaliza o ponto. Esse é o ponto alto duplo, tá bom? Vamos fazer uma correntinha e virar o nosso trabalho assim, ó, tá bom? A gente tava assim, agora a gente vai virar ele assim, tá certo? A gente vai voltar fazendo 31 pontos baixos. Ponto baixo sobre ponto baixo, ó. Aqui é o meu primeiro ponto. A gente vem e faz um ponto. Aqui tem o meu segundo. A gente vai fazer 31 pontos baixos. Tá? Eu vou fazer aqui os meus 31 pontos baixos e eu já volto pra gente continuar o nosso trabalho. Fiz os meus 31 pontos baixos, tá? Agora, a gente vai fazer 3 meio ponto alto, igual a gente fez lá. Laça o fio, entra no ponto de baixo, pega o fio do novelo, ficou com 3 argolinhas. Tira todos os 3 de uma vez só, tá bom? Deixa eu tirar esse fio branco daqui. Então, eu fiz 1, 2 e 3. 3 meio ponto alto. Agora, eu vou fazer 2 pontos altos. 1 ponto alto, a gente tira 2 de cada vez, ó. E mais um ponto alto. Certo? Agora, a gente vai fazer uma correntinha e vai virar de volta o nosso trabalho pro lado direito. A gente estava trabalhando do lado avesso, agora a gente tá trabalhando do lado direito. Nós vamos trabalhar agora um ponto baixo para cada ponto de base. A gente volta fazendo a nossa carreira de finalização, tá? Então, é um ponto baixo para cada pontinho de base. Quando chegar aqui no final, eu volto para ensinar vocês a fazer o acabamento da franjinha, tá certo? Tô aqui no meu último ponto baixo, ó, da minha carreira anterior, tá? Aqui. Seguinte, se você quiser deixar a franjinha assim, fica legal também, tá? Não fica feio. Eu achei que ficou bem bonitinho se deixar assim, fica como se fosse o detalhe do cabelo. Mas, se você quiser finalizar igual eu finalizei aqui, ó, fazer esse acabamento aqui, ó, tá vendo? Essa voltinha. A gente vai fazer uma correntinha aqui, fiz meu último ponto baixo. Agora, a gente vai fazer uma correntinha. Aqui, no mesmo ponto de base que a gente fez, no mesmo ponto baixo que a gente fez, a gente faz mais um. E a gente vai virando o nosso trabalho, girando ele assim, ó. Pega um fiozinho do ponto anterior e faz mais um ponto baixo. A gente vai fazendo um ponto baixo pra fechar, assim, a quantidade, não tem uma quantidade exata, assim, é só pra dar um acabamento mesmo, ó. Você vai achando umas distâncias aí legal, ó, e vai fazendo ponto baixo, tá? Ó, ficou assim. Depois, a gente vem aqui, ó, no ponto lá de base, lá, e a gente faz mais um ponto baixo. E assim, a gente vai fazendo ponto baixo, ó, aqui, ó, dá pra fazer um. Não tem bem um lugar certo, não. Onde você vê que dá pra colocar, que não fica muito, se a gente colocar muito ponto baixo aqui, vai ficar onduladinho assim, sabe? Então, aqui eu botei 3, aqui eu botei 3 pontos, aqui eu vou colocar 2, porque é uma franja mais curtinha, né? Um lado mais curtinho que o outro. Só não coloca nesses espaços assim, ó, do ponto, porque senão vai ficar um buraquinho, né? A gente pega uma cordinha, uma pontinha do fio, ó, aqui eu não gostei. Vou pegar na parte de cima aqui. Aqui. Faz um ponto baixo. Vamos fazer uma correntinha pra virar o trabalho. E aqui, ó, no primeiro ponto de base, a gente faz um ponto baixíssimo. E arremata. Ó, tá bom? Aí, ficou esse detalhezinho assim, ó. Deixa eu ver aqui. Tá? Depois, na hora de colocar a cabeça, a gente vai abrir um pouco ele assim, pra caber na cabeça. Mas aí, quando for na hora de colocar, eu mostro pra vocês como é que a gente vai
vai estar fazendo pra colocar, tá certo? Essa foi a base do nosso cabelo. Aqui a gente corta. A gente faz tira esse marcador aqui. E a gente vai fazer um ponto falso. Eu já ensinei, mas não tem problema. Eu ensino de novo. É melhor pecar pelo excesso, né? Aqui a gente vai colocar, nosso fio aqui na agulha. Aqui. A gente vai imitar um ponto. Vem nesse próximo ponto aqui, ó. Não nesse. Esse foi onde a gente fez o ponto baixíssimo. Nesse aqui, ó. Ou pode vir nesse aqui também, tá? Mas eu vou vir nesse. Aqui. E aí, a gente passa o fio, ou a agulha dentro do ponto de onde saiu o nosso fio, tá? Passa ele lá pra trás. Aqui, ó. Aqui. E ajeita o ponto. Ó, nem dá pra ver. Onde a gente fez o arremate. Agora, a gente vai passar lá pra dentro. A gente passa por dentro de alguns pontos. Dá um nozinho, passa por dentro de alguns pontos. Mas ele fica bem firminho, até porque depois aqui a gente vai colar na cabeça, né? Se você quiser costurar na cabeça, aí você vai ter que emendar um fio depois, tá? Porque não dá pra você costurar com esse da franja aqui, não. Vai ficar estranho. Aí, você vai emendar um fio depois, aqui, ó, pra costurar essa parte aqui, tá? Mas eu colo, eu acho mais prático e fica seguro também, tá? Não descola, não. Que a gente pode cortar. Nem precisa cortar, pode deixar lá pra dentro, assim, bom? Isso não vai interferir em nada depois no nosso cabelinho. Agora, a gente vai fazer a parte de cima. Porém, entretanto, todavia... Eu, às vezes, venho umas ideias assim, eu gosto de mudar, às vezes, eu gosto de testar, de fazer testes, né? De modificar as coisas. Não é porque a gente aprendeu desse jeito que a gente tem que sempre fazer da mesma forma, né? Então, eu acho legal tá mostrando outras opções pra vocês e eu espero que vocês aprendam e consigam também futuramente fazerem sozinhos, criar suas próprias receitas, tá? Afinal, a intenção do professor é sempre que o aluno se torne melhor que ele, né? Por isso, se isso acontecer, é porque ele é um bom professor, tá bom? Então, aqui, ó, eu decidi mudar o cabelinho dela. Eu vou ensinar as duas formas, tá? Se você quiser fazer esse coquinho aqui, ó, tá? Eu vou ensinar o coquezinho, tá? Que é bem fácil. E eu resolvi agora, de última hora, fazer chuquinhas. Eu vou ensinar também duas chuquinhas, pra você fazer duas chuquinhas aqui, ó. Tá bom? Eu vou ensinar primeiro o coque, que é o da receita original, tá certo? Pra fazer os coques, a gente vai usar a mesma cor, né? Claro. E a gente vai começar com um anel mágico. Um anel mágico com 6 pontos baixos dentro dele, tá bom? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente fecha o anel mágico. Agora, a gente vai fazer 6 aumentos, tá? 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto de base. A gente vai ficar com 12 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vamos fechar melhor esse anel mágico. Vamos conferir se tem 12 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 pontos baixos. Agora, a gente vai fazer um ponto baixo e um aumento, tá bom? Ó, um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo
e um aumento. A gente vai fazer isso por 6 vezes. Esse mesmo processo, tá? Por 6 vezes. Lembrando que se você quiser colocar o marcador de pontos, você pode, de carreira, aliás, você pode estar colocando se você achar mais fácil fazer, tá? É que eu já consigo identificar aqui, então não tem necessidade. Um ponto baixo e um aumento. Opa. Ok. Mais uma vez, um ponto baixo e um aumento. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Feito um ponto baixo e um aumento, tá? Agora a gente vai fazer 2 carreirinhas de ponto sobre ponto, tá bom? Ponto sobre ponto. A gente fica com 18 pontos baixos aqui, se você quiser saber. Você pode conferir. Ponto sobre ponto, 2 carreirinhas de 18 pontos baixos. Onde tem os aumentos, você não aumenta, tá? Você faz pontinho sobre pontinho. Vai continuar com 18 pontos baixos. Eu vou fazer as minhas 2 carreiras e eu já volto. Fiz as minhas 2 carreirinhas de ponto sobre ponto, tá? E agora a gente vai fazer um ponto baixo e uma diminuição, tá bom? Ó, um ponto baixo e uma diminuição. Você pegar as 2 perninhas da frente do ponto e finalizar elas juntas, tá bom? Isso vai se tornar um ponto só. Agora aqui um ponto baixo e uma diminuição, assim por toda a volta, tá bom? Um ponto baixo e uma diminuição. A gente vai fazer esse processo durante 6 vezes, tá? Por 6 vezes, aliás. Um ponto baixo e uma diminuição. Vamos lá. Um ponto baixo e uma diminuição. Mais uma vez, um ponto baixo e uma diminuição. Esse aqui vai ser o nosso coque, tá? Agora você vai fazer um ponto baixíssimo. Vai fazer um ponto baixíssimo aqui. Opa, escapou. Faz um ponto baixíssimo. Deixa um pedaço de fio pra costurar, tá? Esse aqui a gente vai costurar no cabelo. Isso é, se você for fazer o coque, tá bom? Ó, você vai fazer 2 pecinhas dessa aqui, tá? Depois a gente coloca enchimento. Aqui, deixa eu tirar esses fios. A gente vai, só não coloca muito enchimento, senão na hora de costurar é ruim, tá? Aí a gente preenche ele quando for costurar. Quando tiver terminando de costurar, a gente preenche com mais enchimento. Aqui você vai fazer 2 partes iguais, tá bom? Agora, vamos preparar, então, a chuquinha? Bom, decidi fazer a chuquinha para vocês de última hora, para vocês terem mais uma opção para o cabelo, tá? Eu fiz o teste aqui, ó, antes de trazer para vocês, e ficou assim, tá bom? Claro que esse é um lado, agora a gente vai fazer o outro lado juntos, tá bom? Eu eu só dei um nozinho aqui só pra gente fazer o teste. O que a gente vai fazer? Vai fazer o outro lado e não vai amarrar nada, por enquanto, tá? Não vai fixar nada. A gente vai fazer o teste primeiro, depois, quando a cabeça estiver pronta, tá? Daí a gente vai medir, porque a gente vai colocar assim, ó, como fosse uma touquinha, tá? Então, depois que a cabeça estiver pronta, a gente vai medir bem certinho, vai ver se a posição dos rabicozinhos tá numa posição boa. Depois que a gente mediu, tá numa posição boa, ficou legal, aí sim, a gente vem aqui e arremata esses fios aqui, tá certo? Vamos lá, então, pro passo a passo desse cachinho. A gente vai fazer um nó corrediço, tá? Um nó corrediço. A gente deixa um pedaço assim pra gente poder dar um nozinho depois. Faz o nó corrediço e a gente vai fazer 25 correntinhas, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22, 23, 24, 25, tá? Fiz 25 correntinhas. Agora, a gente vai voltar fazendo meio ponto alto, tá? A gente vai pular essas duas primeiras correntinhas aqui, ó, essa e essa. Vai laçar o fio e vai vir na terceira correntinha e vai fazer um meio ponto alto. É assim, ó, você tira os 3 juntos, tá? Vou fazer mais um, dentro do mesmo ponto de base. A gente vai trabalhar com um ponto sozinho e um aumento, tá? Para ele ficar com esse efeito de encaracolado. Se você quiser mais enroladinho, você faz tudo aumento, tá? Se a sua cliente tem o cabelo todo enroladinho assim, ó, aí você faz aumento em todos os pontos. Se não, assim ele fica mais como se fosse ondulado, né? Uns cachos mais abertinhos, tá? Então, eu vou trabalhar um ponto sozinho e um aumento, tá? Eu fiz um aumento agora, sempre meio ponto alto, para ficar com o fio mais grossinho. Um sozinho, agora um aumento. Um aumento é 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Um sozinho, eu vou fazer isso até o final das minhas correntinhas, tá certo? Eu vou fazer os meus aqui e eu já volto pra gente continuar. Terminei aqui as minhas carreirinhas, tá? Minha carreirinha, um ponto baixo, aliás, um meio ponto alto, intercalado por um aumento de meio ponto alto. Ficou assim, tá certo? Agora, a gente vai fazer uma correntinha. Vai deixar um pedaço de fio pra gente costurar lá na cabeça da boneca. Vai soltar o fio todo. Vai dar um nozinho aqui, tá bom? Um nozinho. Não precisa ser muito forte, até porque a gente vai amarrar depois pro lado de dentro da cabeça. Eu fiz esse aqui, essa chuquinha aqui, com quatro cachinhos. Se você quiser mais cheio, mais cheinho, você vai fazer mais, tá? Isso não vai interferir nos pontos, em nada, vai ficar igual, tá? Mas eu fiz 4, eu achei que ficou uma quantidade bem boa com 4 cachinhos. Mas se você quiser um cachinho, uma chuquinha mais cheinha, como eu disse, você vai personalizar conforme a sua cliente, né? Então, dá até pra fazer cabelo liso aqui. Se a cliente tem cabelo liso, em vez de você fazer os aumentos, você só faz um ponto para cada correntinha. Um meio ponto alto para cada correntinha, vai ficar um cabelo liso, tá bom? E assim ficou encaracolado porque a gente colocou os aumentos, tá? Feito os quatro cachinhos, eu vou fazer os meus 4 cachinhos aqui, eu já volto pra gente continuar. Fiz os meus 4 cachinhos aqui, ó, tá? Os 4 cachinhos. O que eu fiz aqui, ó? Eu quero a franjinha dela de lado, tá? Ó, como eu fiz aqui, ó. Eu quero a franjinha dela de lado, tá bom? Então, como eu quero ela de lado, eu dobrei aqui no meio o meu cabelinho, ó. Como eu quero ela de ladinho, eu dobrei ela aqui no meio. E eu marquei mais ou menos aonde eu quero a chuquinha, que vai ser mais ou menos na mesma posição dos coques, tá certo? Feito isso, eu vou colocar esses cachinhos assim, ó, vou pegar uma agulha de tapeceiro, tá? Lembrando que você não arremata isso agora, tá bom? A gente vai como é um teste, eu ainda não provei na boneca, então, com ela pronta, então eu não sei se essa posição aqui vai ficar boa, tá? Então, esse aqui é um teste, você tá fazendo um teste juntamente comigo. É muitas emoções. Então, eu olho mais ou menos a posição que eu quero. Botei o primeiro cachinho aqui no fio, na agulha. Vou passar lá pra trás. É meio aleatório aqui. Você só mede mais ou menos a mesma distância um coque do outro, tá? Vou colocar lá pra trás o meu primeiro fio. Vou puxar aqui pra baixo. Aqui, tá? Deixei ele aqui dentro. Agora, eu vou pegar o outro ladinho dele, o outro fiozinho. Botar na agulha. E vou passar num ponto do lado. Pode ser aqui ou pode ser em cima. Vou botar do ladinho, tá? Vou passar lá pra baixo. Vou fazer isso com os 4
cachinhos. Escolhendo aonde eu vou colocar. Vou ajeitando aqui, ó. Puxei o cachinho, vou ajeitando ele pra baixo, tá? Mas isso depois ainda vai dar pra arrumar. Como a gente não vai arrematar agora, tá? E eu vou fazer isso com os 4 cachinhos que eu fiz. Se eu fiz mais cachinho, eu vou fazer isso com todos. Ó, agora aqui, ó, o próximo a gente vai pegar perto. Pode ser em cima, pode ser mais pra baixo, mas que seja próximo, tá? Eu vou colocar esse aqui e aqui, ó. Ou eu posso colocar aqui e aqui. Vou colocar no mesmo buraquinho que eu coloquei o anterior. Vou pegar o outro fio. Vou passar na agulha. E vou colocar ele na carreira de baixo, nessa carreirinha aqui, ó. Tá? E assim eu vou fazendo, vou olhando a posição dos cachinhos e vou vendo onde que precisa ser preenchido. Lembrando que a gente tem que deixar ele retinho com o outro. Ó, esse aqui já tá mais altinho, então eu vou colocar um cacho aqui em cima. Pera aí que eu vou posicionar melhor. Ó, esse aqui tá mais altinho, então eu vou posicionar um cachinho um pouquinho mais pra cima, tá? E assim a gente vai medindo as duas chuquinhas pra ver como é que elas estão, se elas estão numa posição certa, tá? Agora aqui, eu vou botar esse pra cima, ó, uma carreira pra cima. Aqui. Pego a outra ponta do cachinho. Aqui. E pego e boto no mesmo lugar que eu coloquei o outro antes. Puxei pra baixo. Vou ajeitar de novo, vou puxar os meus fios aqui que eu já coloquei. Vou ajeitar a chuquinha de novo, vou ver se ela tá bem posicionada. Aqui. Ó, vou colocar... Deixa eu ver aqui. Vamos ver, eu acho que um pra trás, tá? Se não ficou legal, desmancha, faz de novo, tira, coloca, tá bom? A gente vai testando, sempre dá pra melhorar. Sempre dá pra melhorar. Vou colocar esse na mesma altura, porém, eu vou colocar ele mais pra trás. A gente coloca muita paciência nessas bonecas. Muito amor nesses pontos. Ó, e aqui a gente coloca pra baixo. Tá? Agora, pra gente fazer esse rabicózinho aqui, ó. Tá, agora vamos lá. Primeiro aqui, ó, viramos do avesso. Vamos puxar todos os fios que a gente passou pra baixo. Vamos dividir ele 2, não tem um certo ou um errado, só divide, porque a gente não vai arrematar agora, lembra, né? A gente vai arrematar quando a cabecinha dela estiver pronta e a gente conseguir medir bem certinho. A gente só vai amarrar aqui pra não soltar, né? Para os cachinhos não soltarem. E a gente não perder o nosso trabalho. Não aperta muito. Vou fazer mais um. Deixa ele mais soltinho, de uma forma que você vai conseguir desmanchar ele depois, certo? Tá, agora vamos fazer esse rabicózinho rosinha, tá? Eu fiz ele rosinha porque depois a gente vai fazer essa tiarinha rosinha também, que são as anteninhas da borboleta, tá? Então, eu preferi fazer da mesma cor que vai ficar a tiarinha, certo? Aqui a gente vai fazer um nó corrediço, deixa eu botar pro ladinho aqui, um nó corrediço, tá? E 10 correntinhas. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E agora a gente vai voltar fazendo pontos baixos. Esse aqui é o primeiro, a gente ignora e a gente começa fazendo aqui no segundo. Vai ser 9 pontos baixos. Não precisa também ser uma conta exata, é só pra gente fazer um detalhezinho ali como se fosse um amarrador, né? Amarrando as chuquinhas dela, tá? Se você achar legal, também dá pra fazer só as correntinhas, não precisa fazer esse detalhe em ponto baixo. Também ficaria legal, certo?
mas vamos fazer com ponto baixo. Oxe, que ponto baixo mesmo grande. Vamos lá. Um ponto baixo para cada correntinha que a gente fez. Chegamos aqui no final, fizemos um ponto baixo, uma correntinha e a gente corta pra gente estar costurando isso aqui. Vamos fazer ajeita aqui os teus pontos, estica um pouquinho assim, ó. Vamos fazer um nozinho aqui na ponta. Se não quiser fazer também esse nozinho, também não precisa. Tá? Agora, a gente vai costurar ele assim. Ó, vamos passar por volta da choquinha. Assim, ó. Olha que coisa mais fofa. Fofo, né? E a gente vai costurar... Ops! Aqui. Costurar aqui do outro ladinho, ó. Aqui é fácil, é só você fazer uma costurinha. Costurando de um lado pro outro. Deixa eu... Cadê minha agulha? Aqui. Passa um fio... Oh, meu Deus. Passa um dos fios aqui por dentro da agulha. Aqui. Deixa eu voltar aqui a minha... Aqui. Vamos passar aqui, ó. Aqui é pequenininho, né? É mais difícil de trabalhar. A gente passa naquela correntinha do início que a gente fez. A agulha assim, ó. Não tem muito jeito certo não, tá? Só o jeito que fique mais bonito. O mais bonito é o jeito certo. A gente amarra aqui. Faz mais um nozinho. E tá pronto o nosso rabicó. Agora a gente só corta. Ó, ficou essa pontinha que eu não gostei, tá? Então, vamos arrematar essa pontinha aqui também. Ó, peguei a pontinha ali, ó. Peguei, ó, aqui. Vou passar mais uma vez. Só pra ficar um acabamento mais bonitinho, tá? Eita, ficou do lado avesso. Peraí. Aqui. Aqui. Oh, Deus. Deixa eu passar esse fio assim, ó. Erros de gravação. Vamos passar ele aqui por baixo. Pra ele sair nessa pontinha aqui. Assim. Agora sim, a gente arremata aquela pontinha ali. Aqui e aqui. Pra ficar uma coisa mais fechadinha, né? Tá? Não sou muito fã de costura, não. Mas eu também não gosto do negócio muito desleixado. Aqui a gente faz um nozinho. Feito. A gente pode passar pra dentro do cabelo. Ou deixar pro outro lado assim e cortar. Meu Deus, tô fora da câmera aqui. Desculpa aí, gente. Aqui. A gente corta aqui esse fiozinho. Agora a gente arremata esse outro lado aqui também. O rabicó deu mais trabalho que o cabelo. Ó, aqui já tem um nó, na verdade. Eu só vou passar ele pra cá, ó. Passar ele pra baixo. E corto o fio. Aqui.
ficou o nosso rabicózinho, tá? Ficou assim, depois a gente dá pra ajeitar os cachinhos, não tem problema. Na cabeça dela vai ficar mais bonito do que aparenta aqui. Feito? Depois, quando a gente for colocar na cabecinha dela, a gente vai ver bem certinho a posição, se tá legal, se não tá legal, se ficou torto, a gente desmancha e faz de novo, tá? Mas esse foi a nossa segunda opção de cabelo, tá bom? Vamos fazer agora a asa, tá? A asinha tem duas partes. Tem essa partezinha de cima, tá bom? E tem a partezinha de baixo da asa, tá bom? A gente vai começar fazendo a parte de cima da asinha. A gente vai começar fazendo um anel mágico com a linha branca, tá? A gente vai começar fazendo um anel mágico e dentro do anel mágico a gente vai trabalhar 6 pontos baixos. Aqui. 6 pontos baixos, tá? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora, a gente vai fechar o anel mágico e a gente vai fazer 6 aumentos, tá? 2 pontos baixos em cima de cada ponto de base. 6 aumentos. A gente vai acabar com 12 pontos baixos nessa carreira, tá certo? Eu vou fazer aqui os meus 6 aumentos e eu já volto pra gente continuar o nosso trabalho. Terminei os meus 6 aumentos e a gente vai finalizar a carreira com 12 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tá bom? A próxima carreira a gente vai trabalhar... Opa! Desmanchei aqui. A próxima carreira a gente vai trabalhar com um ponto baixo e um aumento, tá bom? Um ponto baixo sozinho e no próximo ponto um aumento. Nós vamos fazer isso por toda a volta, vão ser 6 repetições, tá? A gente vai fazer 6 vezes esse mesmo processo de um ponto baixo e um aumento, tá certo? Eu vou fazer a minha carreirinha aqui e eu já volto pra gente continuar. Agora, como a gente vai trabalhar com essa asa e ela fica bem aparente, não é o caso das nossas perninhas, tá? Aqui nas perninhas eu não arrematei cada troca de cor. Mas na asa, como vai ficar bem aparente, bem à mostra, eu achei mais legal a gente tá arrematando cada vez que a gente for fazer uma troca de cor. Que é o caso agora, tá bom? A gente terminou aqui com 18 pontos baixos. No próximo ponto aqui... Ó, a gente vai cortar o fio que vem do novelo, tá? A gente vai tirar... Ó, eu não vou fazer ponto baixíssimo, tá? Só terminei os meus 2 aumentos. Eu terminei os 2 aumentos, aliás, o último aumento. Vou tirar o fio que vem do novelo. E agora, a gente vai imitar esse último ponto aqui, ó, tá? A gente vai fazer um ponto falso. Se você quiser fazer nas perninhas esse mesmo processo... Para não aparecer essa escadinha aqui, ó, você pode fazer também. Eu acho que não tem necessidade, tá? A gente vai pegar aqui, ó, vamos pular esse ponto, nesse próximo ponto aqui, ó, a gente vai passar o fio de dentro do nosso trabalho lá pra trás, tá? Agora, a gente vai pegar esse mesmo fio e vai passar ele por dentro desse ponto aqui, onde tá saindo o fio, ó. Lá de trás, eu venho pra frente... Passo meu fio nesse cordãozinho aqui, mas nesse aqui também, ó. Nesses 2 fiozinhos aqui do ponto, tá? Vou passar lá pra trás. Vou dar uma ajustadinha aqui pra ele ficar mais parecido possível com o ponto baixo, ó, tá? Ele vai ter essa quedinha aqui, é normal. Não tem problema, no resultado final não vai dar diferença. Aqui a gente vai passar esse fio por dentro de alguns pontos. Eu gosto de arrematar já junto com o anel mágico, que daí a gente faz um arremate só. Tá? Botei lá pra baixo. Vou dar um nozinho aqui no anel mágico, mas se você quiser arrematar o anel mágico e depois esse da ponta aqui também, não tem problema, tá? Dei um nozinho aqui. E vou dar mais um nozinho aqui,
Feito? Agora, a gente vai esconder esses fios por dentro de alguns pontos. E cortá-lo. Aqui, ó. A gente vai esconder por dentro de alguns pontos aqui, ó. Você vai fazer 2 asas iguais, tá? Essa daqui... Ficou muito apertado o ponto aqui. A gente vai fazer 2 asas iguais a essa daqui. Então, se você quiser fazer partes por partes, por exemplo, você faz 2 partes brancas, depois você vai fazer a parte rosa. Eu acho mais fácil fazer uma asa e depois fazer a outra, tá? Eu acho mais fácil o processo, não me confunde. Então, a gente corta esse fio, vamos passar esse outro lado aqui. Depois, a gente vai trabalhar com o rosinha claro, que é o rosa quartzo. Se você já quiser preparando aí o seu rosinha claro, tá certo? E aqui eu vou esconder. Os outros arremates eu não vou mostrar pra vocês, senão o vídeo vai ficar longo, tá? Eu só tô mostrando esse pra quem ainda não sabe fazer um arremate. Vamos passar por dentro de alguns fios. Aqui. Aqui. A gente passa por dentro de alguns pontos, aliás. Tá? Esse é o arremate. Nos outros trabalhos eu não vou mostrar como é que faz, porque você já tá vendo. Ele é meio aleatório, tá? Os arremates. Não existe uma forma certa, existe uma forma que você se sinta mais confortável, que seja mais prático, mas também que fique bonito, tá bom? Ó, fiz o meu primeiro arremate. Ficou essa bolinha assim, certo? Agora, a gente vai trabalhar com o rosa quartzo, que é o 3077. Vamos fazer 2 pontos baixos. Você pode começar... Eu prefiro começar onde a gente já fez o arremate, para não ficar torto aqui, torto ali. Então, eu começo sempre onde eu já fiz o arremate, naquele meu ponto falso. Essa carreira a gente vai trabalhar em blow, que é só a partezinha de trás do ponto, ó. O ponto tem essas 2 perninhas aqui, ó, de dentro e de fora. Então, a gente vai trabalhar só na perninha de fora, certo? Eu vou fazer um nó corrediço. Aqui, vou botar aqui no meu ponto, tá? Vamos puxar bem, pra ficar bem apertadinho. Fechou. Agora, eu venho aqui no meu ponto falso. Como é que eu identifico, né? É só você olhar aqui o seu último aumento aqui, ó. Tá vendo que tem um pontinho, um fiozinho aqui embaixo, ó? Esse é o ponto que a gente escondeu. Então, aqui é o ponto falso. A gente vai pegar atrás o pontinho de trás. E vamos trabalhar agora 2 pontos baixos e um aumento. Você já pode estar arrematando esse fio aqui. Fica mais fácil para não ter um fio a mais para arrematar, tá? 2 pontos baixos. Eu fiz 1, 2, e agora eu vou fazer o aumento, que são 2 pontos baixos no mesmo lugar. E um aumento, tá? A gente vai trabalhar assim por toda a volta. Aliás, 3 vezes, desculpa, 3 vezes, tá? Ó, 2 pontos baixos e um aumento. 1, ó. 1, 2 e um aumento. 1, 2 e um aumento. Agora, mais uma vez, a gente vai repetir esse mesmo processo durante 3 vezes, tá? 1, 2. Opa, enganchou o fio aqui. E um aumento. Aí, assim, a gente já vai arrematando o fio também. A gente dá uma esticadinha pra ver se ele não ficou preso lá. Só não puxa muito, senão esse teu ponto primeiro aqui vai ficar muito justinho, tá? Feito, então, esse processo por 3 vezes de 2 pontos baixos e um aumento, agora a gente vai fazer um meio ponto alto. Meio ponto alto, você laça o fio na agulha, entra na nossa correntinha lá de trás, puxa o fio pra frente e tira as 3 argolinhas da agulha. Esse é o meio ponto baixo, aliás, meio ponto alto. Agora, a gente vai fazer um aumento triplo
de pontos altos, tá? O que é aumento triplo? É 3 pontos altos dentro do mesmo ponto de base. Vamos lá. Ponto alto, você vai laçar o fio na agulha, vai pegar a sua argolinha lá do ponto, vai laçar o fio, tira 2, vai laçar de novo e tira mais 2. Esse é o ponto alto. Laçou o fio, passou dentro do ponto de base, puxa o fio pra frente, ficou com 3 argolinhas. Laça o fio do novelo e tira 2. Ficou com 2. Laça o fio do novelo de novo e tira as 2, tá? Esse é o ponto alto. Eu também tenho aqui no canal os vídeos ensinando todos os pontos, quer dizer, os principais pontos do crochê, né? Ponto baixíssimo, ponto baixo, meio ponto alto, ponto alto. E tem o ponto alto duplo também, certo? Então, se você não sabe fazer, dá uma olhadinha aqui no canal, que tem os vídeos ensinando bem certinho. Feito? Agora, a gente vai fazer 3 pontos altos, separados, tá? Ó, 1, 2 e 3. Também, se ficar qualquer dúvida, vocês podem estar colocando nos comentários aqui, que eu vou estar retornando, tá? E, novamente, um aumento triplo de pontos altos. 3 pontos altos dentro do mesmo pontinho de base. 1, 2 e 3. Feito, então, o aumento triplo, agora a gente vai fazer um meio ponto alto. Um meio ponto alto, que é aquele que a gente tira todo da agulha, tá? Um ponto baixo. E agora, um aumento aqui no último ponto. Um aumento de ponto baixo, tá? Feito. Agora, a gente vai arrematar. Vamos puxar o fio, vamos cortar o fio que vem do novelo, vamos tirar o fio aqui. Esse aqui a gente já pode cortar também, que esse é o comecinho lá que a gente fez, né? E agora, a gente vai fazer o arremate, tá? Eu já ensinei vocês a fazer o arremate aqui, então eu vou fazer o meu e eu já volto pra gente continuar. Nesse arremate aqui, ó, eu vou fazer diferente, tá? Nesse arremate aqui, a gente vai fazer o arremate aqui, ó, no primeiro ponto, tá? A gente não vai pular esse último ponto aqui. Em vez de fazer aqui, a gente vai fazer esse arremate aqui, ó, porque vai ficar mais bonito, tá bom? Ó. A gente passa pra lá pra trás. Puxa pra frente. E aí, ficou mais bonitinho o nosso ponto, tá bom? Ficou assim, ó. Agora, a gente vai finalizar o arremate, já volto. Agora, a gente vai começar a trabalhar com o rosa mais escuro, que é o rosa chiclete, tá? Vamos fazer, então, o nó corrediço. Aqui. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Vocês vão ter que começar a carreira de vocês exatamente aonde eu estou começando, tá? Porque se você seguir a minha receita e não começar exatamente onde eu tô começando, os seus pontos vão dar errado. Os aumentos não vão ficar juntos. Aquele desenho que faz a asa, esse desenho aqui, ó. Esse desenho aqui, nas pontas, tá vendo? Se você não começar no mesmo lugar que eu, eles vão ficar em lugares diferentes, então não vai fazer esse efeito aqui quadradinho nas pontas da asa, tá certo? Então, eu te aconselho a começar a carreira exatamente aonde eu tô começando, tá certo? Vamos lá, então, para nossa próxima carreira. Agora, a gente vai trabalhar com o rosa escuro e também vai trabalhar só na alcinha de trás, tá bom? Ó, eu fiz o meu arremate aqui, ó. Como que eu sei? Porque o meu último aumento tá aqui, ó, né? Então, esse aqui é o meu ponto falso, tá bom? A gente vai começar nesse último ponto falso aqui, ó, tá? Pra não dar errado na nossa contagem de pontos, a gente vai pular esse segundo ponto baixo, tá? Porque senão vai dar errado na contagem dos pontos e não vai dar certo aqui as nossas laterais da borboleta, da asa, tá? A gente vai começar com 3 pontos baixos. Esse aqui a gente vai pular, tá?
porque teoricamente seria o nosso ponto falso. Então, já vai fazer aqui, ó. 2, 3. Eu achei melhor não fazer em cima dele, porque senão ia ficar um buraco, ia ficar estranho. Agora, ó, tá vendo que o aumento cai sempre em cima do aumento? Ó, esse aumento tá em cima do aumento de baixo, tá? Agora, a gente vai fazer um aumento. 2 pontos baixos em cima do mesmo, dentro do mesmo ponto de base, certo? Agora, a gente vai fazer 2 pontos baixos. 1 e 2. Certo? Agora, eu vou fazer 4 pontos baixos no mesmo lugar. 1, 2, 3 e 4, tá? 4 pontos baixos no mesmo lugar. Vou pegar minha receitinha aqui. Agora, deixa eu fazer 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Opa! E agora, deixa eu fazer mais um aumento. Um aumento. Certo? Agora, a gente vai fazer 2 pontos baixos. 1 e 2. Vamos começar agora fazendo um meio ponto alto. Um meio ponto alto. Um ponto alto. E agora, a gente vai fazer o aumento triplo de pontos altos, que é 3 pontos dentro do mesmo ponto de base, tá bom? 1, 2 e 3. Agora, eu vou fazer 2 pontos altos, separados, tá? 2. Agora, eu vou fazer um aumento de ponto alto, que são 2 pontos baixos, aliás, 2 pontos altos no mesmo lugar. 2. 3 pontos altos separados. 1, 2, opa. E 3. Agora, eu vou fazer um aumento triplo de ponto alto. 1, 2 e 3. Um ponto alto. Um meio ponto alto. E um aumento de pontos baixos. 1 e 2, tá? A gente vai ajeitar aqui a nossa carreirinha. Dá uma esticadinha assim, ó. Tá? Arrumar aqui. Tá ficando assim, tá bom? Agora, a gente vai arrematar o nosso trabalho. Corta o fio que vem do novelo, puxa o fio pra fora e faz o teu arremate aí, exatamente como a gente fez no outro ali. A gente não vai esconder esse ponto, tá bom? A gente vai fazer um ponto falso aqui no meinho. Eu vou fazer o meu e já volto. Arrematei o meu fio rosa, agora a gente vai fazer a partezinha cinza, tá? Que é a última parte da pétala, depois da pétala, da asa. A partezinha de cima da asa. Depois, você vai fazer mais uma parte igualzinha a essa, tá certo? Aqui não tem necessidade de você começar no mesmo lugar. Pode ser qualquer ponto, tá? Lembrando que é sempre no pontinho de trás. Já vai arrematando esse fio cinza, tá? A gente vai trabalhar agora com ponto baixíssimo. Eu tô com 2 argolinhas na agulha. E agora, em vez de buscar o fio para fazer o ponto baixo, eu tiro todo da agulha assim, ó. Vou fazer uma correntinha, no próximo ponto, um ponto baixíssimo. Uma correntinha, no próximo ponto, um ponto baixíssimo. Uma correntinha, e assim por diante em toda a volta. Uma correntinha e um ponto baixíssimo, uma correntinha e um ponto baixíssimo. A gente vai fazer isso
por toda a nossa volta do nosso trabalho. Quando chegar aqui, ó, eu volto pra gente encerrar. Finalizei a minha carreirinha, então, tá? Ficou assim a partezinha cinza. Agora, eu vou cortar o fio. Eu terminei com uma correntinha, tá? Eu fiz um ponto baixíssimo, uma correntinha, finalizei. Agora, eu vou arrematar esse ponto. E aí, você faz mais uma partezinha exatamente igual a essa pra fazer o outro lado da asinha da nossa boneca, tá bom? Eu vou terminar de arrematar e eu já vou trazer pra vocês agora a segunda parte da asa, a partezinha de baixo, tá certo? Já volto aqui pra gente continuar. Vamos começar, então, a segunda parte. É um anel mágico. Dentro do anel mágico, a gente vai fazer 6 pontos baixos, tá bom? Vou fazer aqui. 6 pontos baixos dentro do anel mágico. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vamos fechar aqui o anel mágico, tá? Agora, a gente vai fazer 6 aumentos. Aqui no primeiro pontinho, 6 aumentos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 aumentos. A gente vai puxar o fio do anel mágico e fechar ele, certo? Agora, eu vou fazer... Se você quiser marcar aqui o início de carreira, você pode marcar, tá? A gente vai fazer um aumento triplo, que são 3 pontos baixos dentro do mesmo pontinho de base. Então, 1, 2 e 3. Aqui. Vamos fazer 4 pontos baixos. Aliás, 2 pontos baixos sozinhos, que eu ia dizer 4 vezes, né? Repetir esse processo 4 vezes. Fiz 2 pontos baixos sozinhos, agora eu vou fazer o aumento triplo de novo. 1, 2 e 3. 2 pontos baixos, 1 e 2. Novamente, 3 pontos baixos dentro do mesmo ponto de base. 2 pontos baixos sozinhos. E um aumento triplo novamente. 1, 2, 3 e 2 pontos baixos. 1 e 2. Feito? Ficou um quadradinho assim, ó. É bem esse o efeito que eu quero mesmo, tá? Quadradinho assim. Agora, a gente vai arrematar esse fio branco, como eu já ensinei no outro vídeo, tá bom? Eu vou fazer o meu arremate aqui e eu já volto. Aqui a gente vai esconder esse ponto aqui, a gente vai substituir esse ponto aqui, tá certo? Terminei aqui, então, a minha partezinha branca e ficou assim, tá certo? Agora, a gente vai vir com a parte rosa. Nessa asa, a gente não vai trabalhar em blow, tá? A gente não vai trabalhar no fiozinho somente de trás. A gente vai trabalhar nas duas argolinhas do ponto, tá bom? Normal, como a gente trabalha no amigurumi normal, certo? Agora, a gente vai começar lá onde a gente fez o nosso arremate, tá? A gente acha o ponto que a gente substituiu ali, ó. Esse aqui, ó, tá vendo, ó? Então, a gente vai começar aqui. Se você achar mais fácil marcar, pode marcar, tá bom? Vamos trabalhar agora com esse rosa aqui, 2 pontos baixos. Já vamos arrematar o fio aqui, fica mais fácil. Aqui. 1. E aqui, ó, o segundo. 2, tá? E agora, o aumento triplo. 3 pontos baixos no mesmo lugar. 1, 2 e 3, tá?
Agora, 2 pontos baixos sozinhos. 1 e 2. Agora, a gente vai trabalhar, eu tô olhando aqui na minha colinha, pra ficar mais fácil, tá? Aumento triplo, 2 pontos baixos. Agora, um meio ponto alto, que a gente vai laçar o fio na agulha, vai passar lá e vai tirar os 3 de uma vez só, tá? Agora, um aumento triplo de ponto alto, tá? 3 pontos altos no mesmo lugar. 1, 2 e 3. 3 pontos altos no mesmo lugar. Um meio ponto alto. 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. 3 pontos baixos. Um aumento triplo de ponto baixo. 3 pontos baixos no mesmo lugar. 1, 2 e 3. Certo? 3 pontos baixos sozinhos. 1, 2, 3. Um meio ponto alto. E agora, um aumento triplo de ponto alto. 3 pontos altos no mesmo lugar. 1, 2 e 3. Se você achar difícil fazer, acompanhar o vídeo e fazer ao mesmo tempo, você pode fazer o seguinte, você pode estar assistindo o vídeo, enquanto você assiste, você anota, e depois você faz a sua asinha com as anotações que você fez, tá? Pode ser que fique mais fácil de você conseguir fazer, do que acompanhar o vídeo e fazendo. Uma sugestão, né? Agora, um meio ponto alto, tá bom? Deixa eu ver aqui, 2 pontos baixos. 1 e 2. Opa, quer passar aqui, 2 pontos baixos, tá? E agora, a gente arremata esse fio. Vou arrematar daquele mesmo jeito que a gente arrematou na outra asinha, tá? Vou fazer um ponto falso aqui, ó, no meio desses dois. Vou fazer e já volto. Agora, a gente vai vir com o rosinha escuro, tá bom? Vamos começar lá onde a gente fez o arremate, tá? Aqui, ó. A gente arrematou aqui, ó. Esse foi o nosso ponto falso, tá? Vamos começar nele. Ou a gente pode começar aqui, ó. Nesse ponto aqui. Ó, esse é o ponto falso, tá? A gente vai começar nesse do ladinho. Opa, esqueci de fazer. Vamos fazer o nó corrediço. Eu gosto de fazer o nó corrediço porque eu acho que fica mais seguro o nosso trabalho. Mais garantido que não vai soltar e no fim o nozinho nem aparece. Opa, aqui, ajusta aqui. Então tá. Ó, esse foi o nosso arremate e o nosso primeiro ponto da carreira está aqui. Feito? A gente vai trabalhar agora no rosa escuro 4 pontos baixos, contando com esse 1, 2, 3 e 4. Vamos puxar o fio para esconder o nozinho, ó, tá? 4 pontos baixos. Agora, a gente vai fazer um aumento triplo de 3 pontos baixos no mesmo lugar. 1, 2 e 3. Feito o nosso aumento triplo, tá? Agora, eu vou fazer 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. 3 pontos baixos, um meio ponto alto. Um ponto alto. Um aumento triplo de ponto alto, tá? 1,
2 e 3. Eu acho que tá ficando errado aqui. Porque o aumento triplo teria que ficar aqui, ó. Vamos desmanchar. Desmancha aí. Ao vivo e a cores. A gente tem que realmente começar naquele pontinho lá mesmo, tá? Senão não vai fechar aqui os nossos aumentos em cima nos lugares bem certinhos. Feito? A gente vai começar aqui no nosso ponto falso. Aqui, tá bom? Ó. 1. 2, 3 e 4. Se você vê que não tá ficando certo, desmancha e volta um pouquinho, tá? Agora, o aumento triplo. 1, 2 e 3. Agora ficou certo. 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. Um meio ponto alto. Um ponto alto. Agora, um aumento triplo de ponto alto. 1, 2 e 3. Agora, um ponto alto sozinho. Um meio ponto alto. Deixa eu ver a minha colinha se tá certa. Aqui, 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. Um aumento triplo. Opa. 1, 2 e 3. Quatro pontos baixos. Aliás, 3, tá? 3. 1, 2 e 3. Não, é 4 mesmo. 4. Oh, Deus. Um meio ponto alto. Um ponto alto sozinho. Um aumento triplo de ponto alto, tá? Três. Eu vou fazer o seguinte, um ponto alto, eu vou deixar a receitinha dessa asa ali na descrição do vídeo, tá bom? Ou eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um desafio para vocês. Quem quiser a receita da asinha, você me manda num comentário ali, eu quero a receita da asinha, que eu vou estar mandando para vocês a receita da asinha, tá bom? Diretamente para vocês. Pode colocar o endereço de e-mail ou o endereço de WhatsApp, que eu vou estar mandando a receita aqui, o passo a passo, por escrito, da asinha, tá certo? Combinado? Então tá, eu fiz um aumento triplo, um ponto alto, um meio ponto alto, agora 2 pontos baixos. E aqui a gente finalizou essa carreira, tá? Agora, na asinha de baixo, a gente vai trabalhar assim, ó. Vai fazer esse mesmo detalhe. Só que agora a gente não vai trabalhar com a cor cinza. Eu achei que fica mais delicado se a gente usar a mesma cor aqui, tá bom? Mas se você quiser fazer na cor cinza, é só arrematar e fazer na cor cinza. Só que a gente vai pegar só o pontinho, a pontinha de trás do ponto, tá? A cordinha de trás do ponto. Faz um ponto baixíssimo, uma correntinha. Um ponto baixíssimo, uma correntinha. Um ponto baixíssimo e uma correntinha. A gente vai fazer esse processo aqui até o final, tá bom? Vocês podem também estar mandando lá no meu direct, eu acho que é melhor. Tem o meu Instagram, Ateliê Thalita Shimizu. Você vai lá no Instagram, procura o meu Instagram, manda lá no meu direct. Eu quero a receita da asinha da nossa Lorena, tá?
eu vou te mandar por escrito a receitinha da asinha da Lorena. Feito? Vamos fazer esse desafio juntos, tá bom? Eu mando pra vocês, que eu acho que vai ficar mais prático de a gente tá conversando lá pelo direct do Instagram, tá bom? Se inscreve aqui no canal também, deixa o seu like, deixa o seu recadinho e também me segue lá no Instagram, tá bom? Se você fizer algum trabalho e você quiser me linkar, né? Se você seguir, pegar algum passo a passo meu aqui do canal e quiser me linkar lá no Instagram, eu vou estar feliz, tá bom? Vou repostar também o seu trabalho. E a gente vai seguindo aqui, fazendo um ponto baixíssimo e uma correntinha. Um ponto baixíssimo e uma correntinha. Nós vamos fazer esse mesmo processo também aqui 2 vezes. 2 asinhas, tá? Não esse mesmo processo que a gente tá fazendo agora. Mas a gente vai fazer 2 asinhas. Porque ela vai ficar com 2 asinhas, né? A asinha dos 2 lados. Porque às vezes a pessoa quer fazer de ladinho, né? A asa da borboleta de ladinho, fechadinha. Mas esse aqui, a asa tá abertinha. Então, a gente tem que fazer essas 4 partes da nossa asinha, tá bom? Aqui eu tô terminando já, ponto baixíssimo e uma correntinha, vou seguindo até o final. Vou cortar o meu ponto, aqui eu fiz o último. Vou cortar o meu fio. Vou arrematar. Vou arrematar, tá bom? E essas foram as 2 partes da nossa asinha, da nossa borboleta. Posteriormente, a gente vai estar colando elas. E eu vou ensinar vocês como é que a gente vai colar, tá? Aqui você pode fazer o jeito que você achar melhor, tá bom? Ou assim, ó, de comprido. Depois, na boneca, você consegue ver como fica melhor. E com as 2 partes também, tá? Se você tiver com as 2 partes das 4 partes da asa, também fica melhor de ver, tá bom? No vídeo de hoje, a gente aprendeu a fazer a touquinha, que vai ser o cabelinho dela, né? Os coques, que você vai poder estar fazendo o coque, e os cachinhos. E a gente aprendeu também a fazer as 2 partes da asa dela, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações. Tchau, tchau e até o próximo vídeo. Muito obrigada por crochetar comigo. Se você gostou, curta, comenta e compartilha. Para mais vídeos, se inscreve no canal e ativa o sininho. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.